Olá! Você já teve a sensação de que estamos navegando à deriva em um oceano sem estrelas para nos guiar? Em uma era de opiniões inflamadas, mas de convicções surpreendentemente frágeis, parece que perdemos o rumo, não apenas sobre o que é a justiça, mas sobre a própria ideia de que ela exista como algo real e imutável. Estamos submersos em uma cultura que nos sussurra, dia após dia, o seu dogma mais sedutor e perigoso. Tudo é relativo. A sua verdade é a minha verdade, a verdade conveniente do momento. Uma moral fluida, líquida, que se amolda perfeitamente aos nossos desejos, aos caprichos culturais e às pressões sociais de cada época. Pensemos nisto com honestidade. Quantas vezes já ouvimos ou mesmo repetimos, com um ar de sabedoria, a frase: "Quem sou eu para julgar?" Nela parece haver uma nobreza, um aceno à humildade. Mas e se estivermos sendo vítimas de uma perigosa confusão? E se na realidade estivéssemos trocando a virtude da humildade pelo vício da omissão? Ao abdicarmos do nosso dever de discernir entre o bem e o mal, entre a ordem e a desordem, não estamos, na verdade, cerrando o galho em que estamos sentados, negando a própria estrutura da realidade? O paradoxo da nossa cultura é fascinante. Ela professa um horror ao julgamento, mas pratica-o de forma incessante, seletiva e, sejamos francos, profundamente hipócrita. Em um dia, cancelamos uma figura pública por uma falha de décadas atrás, ignorando qualquer bem que ela tenha feito. No dia seguinte, defendemos apaixonadamente os erros graves de nossos ídolos, sejam eles artistas, políticos ou influenciadores, usando seus talentos ou carisma como um verniz para encobrir suas falhas de caráter. Tornamo-nos juízes parciais em um tribunal caótico que nós mesmos criamos. Absolvemos nossos amigos e condenamos nossos adversários pelos mesmos atos. Essa esquizofrenia moral gera uma angústia silenciosa na alma, pois se não existe um padrão, uma medida, um norte verdadeiro, como podemos saber se estamos caminhando ou apenas caindo? Se a justiça é uma mera construção social, por que o nosso espírito grita tão desesperadamente quando somos vítimas de uma injustiça? Para resgatar a clareza que nos foi roubada, precisamos fazer silêncio e nos afastar do ruído ensurdecedor do presente. Precisamos ouvir a sabedoria dos gigantes que pensaram sobre estas questões com uma profundidade que hoje nos falta. Nossa jornada começa na Grécia Antiga, na mente brilhante de Platão. Em sua obra-prima, A República, ele nos oferece uma ideia que vira nosso mundo de cabeça para baixo. Para ele, a justiça não é, primariamente, algo que acontece em tribunais ou em leis escritas, mas sim algo que floresce ou murcha dentro de nós. Platão nos diz que a justiça consiste em ocupar-se cada um com o que lhe diz respeito, sem se meter nas tarefas alheias. Pois ter e fazer o que é próprio de cada um e o que lhe pertence, isso sem dúvida deve ser reconhecido como justiça. A República, livro 4, 433 A e B. Platão está nos convidando a olhar para dentro. Ele descreve a alma como uma cidade em miniatura, composta por 3 partes. A razão, que é a nossa capacidade de pensar e discernir. O espírito, que são nossas emoções, nossa coragem, nossa ira, e os apetites, que são nossos desejos e paixões. A alma justa para ele é como uma cidade bem governada. A razão, como um rei filósofo, com a ajuda do espírito, como um guardião leal, governa os apetites da população. A injustiça, portanto, é a rebelião interna. É o caos que se instala quando nossos desejos tomam o poder, ou quando nossas emoções, cegas, nos arrastam para a guerra civil da alma. Antes de sonharmos com um mundo justo, precisamos travar a batalha pela justiça em nosso próprio interior. Uma ideia monumental, mas seria ela completa? Se pararmos aqui, com Platão, corremos o risco de um individualismo estéril, de polir nossa alma enquanto o mundo ao nosso redor queima. É neste ponto que a tradição judaico-cristã irrompe na história, não para anular Platão, mas para expandi-lo de forma dramática. Pelas vozes dos profetas de Israel,
A justiça salta da alma para a praça pública. Ela se torna uma exigência concreta, uma ação que Deus demanda de seu povo. Escute a paixão na voz do profeta Amós, que via a religiosidade de seu povo desassociada da vida prática. Mas que o direito corra como a água e a justiça como um ribeiro perene. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 24. A justiça, aqui, não é um sentimento, mas um fluxo contínuo e visível de ações corretas. É o cuidado ativo com o órfão, a defesa da viúva, o acolhimento do estrangeiro. O profeta Miqueias resume a essência da lei de forma que ninguém possa se enganar. Foi-te indicado, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige de ti, que pratiques o direito, ames a misericórdia e caminhes humildemente com o teu Deus. Livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. A justiça bíblica tem um rosto, tem mãos e pés. E ela não é uma mera convenção humana, mas o próprio fundamento do cosmos, pois como canta o salmista, o trono de Deus não se assenta sobre poder arbitrário, mas sobre pilares eternos. Justiça e direito são a base do teu trono. Amor e fidelidade te precedem. Livro de Salmos, capítulo 89, versículo 15. Temos então duas peças magníficas de um quebra-cabeça. A justiça como harmonia interna em Platão e a justiça como ação externa na Bíblia. Quem nos dará a cola para uni-las? A ponte perfeita é construída por um homem que conhecia profundamente os dois mundos, Santo Agostinho. Em sua obra colossal, A Cidade de Deus, Agostinho dialoga com a filosofia clássica e a fé cristã. Ele concorda com Platão. Sim, a justiça é ordem, mas ele eleva a questão a um patamar divino. Como pode a nossa razão, tão falha, governar perfeitamente nossos vícios, se a própria razão não for governada e iluminada por algo superior a ela? Se a alma deve governar o corpo, quem ou o que deve governar a alma? A resposta de Agostinho é a chave de tudo. Ele afirma que a verdadeira justiça só pode existir quando a criatura se submete voluntariamente ao Criador. Criticando a autossuficiência romana, ele declara: que justiça é, pois, a do homem que subtrai o próprio homem ao Deus verdadeiro para o submeter aos demônios impuros? Pois mesmo num indivíduo, que justiça pode haver quando a alma não serve a Deus para governar o corpo e a razão não comanda os vícios com toda a retidão? Por isso, onde não existe essa justiça, que a alma inteira sirva ao único e sumo Deus. A Cidade de Deus, livro 19, capítulo 21. Agostinho nos mostra que a justiça interior de Platão só alcança seu verdadeiro potencial quando a razão platônica se curva em adoração ao Deus bíblico. A justiça suprema é dar a cada um o que é seu, e isso começa por dar a Deus o que é dele, a primazia sobre nossas vidas. Uma alma que não está ordenada para Deus não pode ordenar a si mesma. E uma sociedade de almas desordenadas é apenas uma multidão em conflito, não uma república justa. E essa linha de pensamento não morreu na antiguidade. Séculos depois, um pensador britânico, professor em Oxford e Cambridge, C.S. Lewis, ecoaria essa mesma verdade para o nosso mundo moderno. Em sua obra, A Abolição do Homem, Lewis argumenta contra o relativismo moral que ele via crescer. Ele o chamou de o Tao, um termo chinês que ele usou para descrever a realidade de uma lei natural, um conjunto de valores objetivos e universais que não criamos, mas descobrimos. Lewis adverte que, quando abandonamos essa lei, não nos tornamos mais livres. Nós nos tornamos vazios. Ele escreve: tentamos remover o Tao e descobrimos que removemos o próprio fundamento de toda a ação. Uma era que zomba da honra acaba produzindo o homem sem honra, e depois se surpreende ao descobrir que os traidores estão entre nós. Lewis, assim como Agostinho, viu que tentar inventar nossos próprios valores, arrancando-os de sua fonte transcendente, é o caminho para a nossa própria desumanização. Onde então tudo isso nos leva? Voltamos à nossa imagem inicial. Um barco à deriva com uma bússola quebrada. A confusão moderna sobre a justiça não é um mero debate filosófico. É um sintoma de uma alma doente, de uma cultura que perdeu seu centro de gravidade.
Ao tentarmos construir uma sociedade justa, sem um fundamento em Deus, ou ao tentarmos ser indivíduos justos, sem nos submetermos a uma verdade que nos transcende, estamos fadados à frustração e ao caos. Criamos uma moralidade de areia que o vento de cada nova ideologia leva embora. O convite que Platão, os profetas, Agostinho e até mesmo Lewis nos fazem não é para nos sobrecarregar, mas para nos libertar. O autoexame, a busca pela harmonia interior, não é um mergulho egoísta em si mesmo, mas o primeiro e indispensável passo para nos alinharmos com a arquitetura da realidade. E esse alinhamento, essa ordenação interna, transborda inevitavelmente para fora de nós, em atos de misericórdia, direito e amor ao próximo. O caminho para uma fé e uma vida mais claras e significativas não está em abolir o julgamento, mas em purificá-lo. Começa com o corajoso ato de aplicar o julgamento, primeiro a nós mesmos, em nosso próprio coração, usando como medida não a opinião da cultura, mas o padrão perfeito e amoroso de Deus. Isso nos traz um profundo consolo. A justiça não é um fardo que temos que inventar do nada. Ela existe. Há um norte. Há uma melodia universal. A bússola não está, afinal, quebrada. Nós é que desaprendemos a lê-la e encontrar nosso lugar nessa sinfonia, harmonizando nossa alma com o Maestro do Universo e agindo com retidão para com nossos irmãos de jornada, é o verdadeiro significado de ter e fazer o que é próprio de cada um. É a essência da justiça. É o único caminho para casa. Até a próxima.